Olá pessoal, sou Marcelo Costa e estou aqui para apresentar o terceiro episódio desta série sobre o Aires Studio. Nesse episódio e nos próximos dois, nós iremos apresentar todo o passo a passo das configurações da interface principal, quer dizer, do seu motor principal do Aires, e também as configurações das entradas e saídas. Você vai configurar os inputs e outputs. No Aires chamamos de sources e destinations. Vocês devem recordar que no episódio anterior foi apresentado toda a interface principal do Aires. Eu fui lá passo a passo, botão por botão, e tentei da melhor forma familiarizá-los na interface do Aires. Então, se você não assistiu o episódio anterior, eu recomendo que você assista para darmos sequência a um aprendizado fácil e que você consiga configurar perfeitamente e depois produzir e transmitir a sua programação sem precedentes. Vamos lá, eu vou te explicar a configuração da interface principal do Aires Studio. Bem, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a interface principal do Aires. Quer dizer, o Main Audio Device, a interface principal. Eu até falei um pouquinho bem de interface. Interface de vídeo, interface de áudio, né? Um nome muito técnico talvez que a gente utilize, né? Quando a gente fala interface ou a interface do Aires, quer dizer, é a área de você trabalhar, é todo o vídeo que o Aires tem, tá? Toda a área ali que você vai trabalhar, vai manipular. Quando eu falo interface de áudio, eu estou me referindo a justamente, o pessoal fala muito, a placa de áudio. A placa de áudio é aquela placa que você põe dentro do computador. Nós vamos falar aqui agora sobre a interface de áudio. Eu estou aqui no nosso estúdio e, como eu disse lá nos vídeos anteriores, nós vamos estar fazendo tudo como se estivéssemos começando do zero em nossa emissora de rádio. Então, eu trouxe aqui uma interface de áudio para vocês, já mostrei, né, no primeiro vídeo, mas eu trouxe aqui uma outra interface que é uma M-Track da M-Audio. Nós não vamos utilizar essa interface aqui, nós vamos utilizar a nossa Presonus que está já instalada aqui em nosso estúdio. Já está aqui no nosso rack e tudo já configurado, tá? Mas como eu vou falar de entradas e saídas, eu peguei essa interface aqui para demonstrar a vocês também. Então nessa interface, que vai ser a Main Audio Device, quer dizer, o motor principal do nosso Aires, essa interface, ela tem 8 canais de entrada, 2 aqui e mais 6 aqui, e 8 canais de saída, canais mono, que ao par ele se torna estéreo. Bem, por que eu falo do motor principal? O Aires ele reconhece todos os dispositivos de áudio que você tem configurado no seu computador principal. Um exemplo, você tem lá a placa de áudio que vem juntamente adicionada à placa-mãe, né? Que vem embutida na placa-mãe. O Aires vai reconhecer. Você vai instalar também algumas drivers de placas virtuais, quer dizer, placas virtuais que vão simular uma placa de som. Vou mostrar um pouquinho também sobre essas placas virtuais a vocês. E nós vamos colocar lá no nosso estúdio, já tem uma Presonus, uma interface de áudio como essa aqui. Então, essa interface, qual é a finalidade dela? Por que nós configuramos ela como a interface principal? Porque, primeiro, a gente vai trabalhar com um protocolozinho dela chamado ASIO. Esse protocolo, esse tipo de software, que é o ASIO, que ele vai fazer com que a gente tenha uma latência, quer dizer, um delay pequeno, uma baixa latência entre o que nós estamos falando para o que vai sair no ar. Então essa latência ela gira em torno de 0,2 a 0,6 milissegundos, muito pouco, tá? E essa interface é importante. Outro detalhe também que eu falei lá no primeiro vídeo é que nessa interface é interessante que você tenha sempre uma interface de no mínimo 8 para o seu estúdio principal. Se você está trabalhando no estúdio remoto,
no estúdio móvel ou no home studio, essa interface pode ser de 2 ou 4, depende das suas necessidades. Por que aplicamos essa interface de 8 canais, no mínimo 8 canais no estúdio principal? Porque você tem, geralmente, de 2 a 4 microfones, então vai pegar 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Aí você vai precisar de jogar sua chave híbrida, caso seja analógico a sua telefonia. Se for digital, o Aires já vai automaticamente reconhecer. Se for digital, o Aires, você já pode configurar o seu Aires para que ele consuma esse ramal digital. Aí você vai jogar nos distribuidores de fone, as saídas, você vai botar as entradas também para demais componentes que você tem na sua rádio. Então, nós calculamos aqui, no mínimo, uma interface com 8 entradas e 8 saídas. Futuramente, a gente vai estar publicando mais um vídeo, tá? Eu quero fazer esse vídeo aqui sobre as interfaces que são DSP e as interfaces que não são DSP, para também mostrar como é essa configuração. Então, só resumindo essa entrada, você vai precisar de uma interface como essa, que você tenha aqui 8 canais de entrada e 8 canais de saída, e que ela tenha suporte ASIO. Por que o suporte ASIO? Porque isso garante a baixa latência. Quer dizer, você vai ter uma escuta e uma produção, quer dizer, você vai ter uma escuta e uma produção com baixo delay, tá? 0.2, 0.3 até 0.6, tá bem? E isso depende muito da interface que você está colocando em sua emissora. Lá no manual do Aires, como lá no site do Aires, como nos outros vídeos que você tem aqui no canal, nós disponibilizamos as interfaces ideais para você instalar com o Aires Studio. Aquelas interfaces que nós testamos e tem um excelente custo-benefício para a sua emissora. Logo após instalar o Aires Studio no seu computador, você deve fazer uma pequena coisa. Primeiro, eu sempre recomendo isso. Você vai entrar nas propriedades do áudio do seu computador. Então você vai clicar com o botão direito nesse alto-falante. Sons, vai abrir a propriedade dos áudios. Vai abrir a tela das propriedades dos áudios e aqui você vai ter reprodução e gravação. Bom, veja que eu tenho muita coisa instalada aqui, tá bem? E eu tenho aqui, ó, como eu falei como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com a Presonus 1824C. Então eu já tenho aqui Line Out 1.2, Line Out 3.4, Line Out 5.6, 7.8. Tem os dispositivos de saída e de entrada, que são agregados ao computador, nesse caso, os vídeos, o alto-falante, o conjunto de alto-falantes da própria placa-mãe, tá bem? Então eu tenho aqui uma infinidade, bem como a Virtual Cable. Nesse caso aqui, do meu estúdio, eu uso uma Virtual Audio Cable. Essa Virtual Audio Cable, você pode, eu vou colocar aqui o link, você pode baixar, fazer uma doação, que é um donationware, e instalar um Cable A, Cable B, Cable C. Quanto mais audio cables você instalar, mais canais virtuais você vai ter. Isso justamente a gente utiliza por quê? Aqui na minha rádio eu utilizo 3 playlists, e cada playlist eu mando uma programação para um destino diferente. Então, esses playlists eu não utilizo nem as saídas, nem as entradas analógicas ou digitais. Eu utilizo as entradas e saídas virtuais, tá bem? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição do vídeo e você vai poder adquirir essas virtuais cables, tá bom? Agora um detalhe importante. Por que eu abri essa propriedade do áudio, a propriedade do som? Porque sempre recomendamos que as entradas e saídas do computador estejam em 24 bits e 48K.
48 mil samples. Então, como é que a gente verifica isso? Olhe bem, vou entrar aqui na 12, line out 12, propriedades, avançado, e aqui eu tenho justamente quantidade de bits, canal 2, 2 canais, quantidade de bits e o número de sample rates. Então todo mundo vai ficar com 24 bits e 48 mil samples, tá bem? É a taxa de amostragem. Isso tem que ficar padrão para quê? Para que você tenha uma padronização também do áudio, tanto de entrada quanto de saída da sua interface principal. Então vou verificar um por um, vou pegar aqui o alto-falante Realtek, vou mostrar aqui a vocês também que ele está no mesmo bit, na mesma quantidade de bits e na mesma quantidade de samples. A mesma coisa se faz para as Virtuais Cable. Vamos pegar aqui Virtual Cable B, mesma coisa. Isso você vai fazer tanto na reprodução quanto na gravação também, tá bom? Então olha só, você vai ver aqui na gravação, ele vai estar também 48 mil. Isso eu já coloquei com antecedência, mas no caso você antes de colocar, você faça em todos os dispositivos de áudio que você tem instalados no seu computador. Está bem? Bem, vamos executar aqui o Aires XE. Executei, abriu a tela principal e ele está me pedindo entrar com a conta Aires. Então eu vou entrar aqui com a conta, minha conta que foi registrada no Aires Cloud, juntamente com a minha senha. O Aires abre, você vai notar que quando você abre, o Aires é aberto pela primeira vez, você vai notar que quando o Aires é aberto pela primeira vez, não tem nada configurado. Olha os Mixer Tracks, você vai ver que todos eles estão vazios, ó. Tudo está vazio. Porque você não determinou quem é o seu motor principal, quem é o seu Main Audio Device. E isso é importante, porque é o Main Audio Device que vai fazer toda a transformação dos áudios analógicos em digitais e de digitais em analógicos. Além disso, e também junto com o computador, ele vai fazer um casamento, te dá a condição de um processamento de áudio sem precedentes, com baixa latência e boa qualidade. Então vamos aqui para o menu principal do Aires. Vamos chamar o menu principal e a primeira opção que aparece na sua tela é justamente o Main Audio Device. Então vamos clicar nela aqui. Pronto. Apareceu aqui o Main Audio Device. Eu estou fazendo isso antes de configurar as entradas e as saídas, para que você veja, primeiro eu tenho que configurar o dispositivo principal. Então sempre eu vou voltar aqui um pouquinho no menu, você vai ver a ordem. Main Audio Device, monitores, depois Destination, Sources, tá? Então vamos pegando na ordem. E essa mesma ordem aqui que eu vou utilizar para a nossa sequência de vídeos. Então, Main Audio Device. Então, quando você abre o Main Audio Device, ele já vai aparecer aqui todos os dispositivos de áudio que você tem no seu computador. E ele aparece justamente o dispositivo que é o dispositivo principal que está setado lá no painel de controle de áudios do Windows. Nesse nosso caso é Realtek Digital Output. Mas você pode estar perguntando, mas Marcelo disse que trabalha com uma Presonus 1824C. Sim, eu trabalho, só que ela não está setada aqui no Windows como o dispositivo de áudio principal. Eu precisaria ir lá no painel de controle e colocar ela como dispositivo de áudio principal. Mas isso não tem problema para o Aires. Por quê? Quando você abre aqui, ele reconhece todos os dispositivos que você já tem instalado no seu computador, que são ofertados pelo Windows. Então ele vai reconhecer e você vai dizer aqui quem é o motor principal, quem é o seu Main Audio Device, tá bem? Nesse caso nosso, nós vamos colocar a Line Out 12 da Presonus. Beleza, colocamos. Mas olhe bem, eu pulei aqui uma opção. Eu tirei tipo de dispositivo. Vamos lá? Você tem o Windows Audio Exclusive Mode e o Windows Audio Low Latency Mode. E ASIO. Mas eu não falei para você que é ideal a gente utilizar ASIO? Isso. E a nossa interface, no caso da Presonus que nós selecionamos, ela não tem o suporte ASIO? Sim, ela tem. Então, se é menor latência
melhor processamento, melhor qualidade de áudio, tudo isso envolve o ASIO, por que não? Então temos que selecionar o ASIO. Aí selecionamos aqui o tipo de dispositivo ASIO. Você vai ver também que quando você seleciona o tipo de dispositivo, se é Windows Audio ou se é ASIO, ele traz as opções, justamente ele muda o leque de opções que você tem aqui nas opções do Main Audio Device, tá bem? Vamos lá, então a gente escolheu o Presonus, escolhemos também o tipo de dispositivo ASIO, tá? Agora, a taxa de amostragem. O que é isso, a taxa de amostragem? É justamente aquela taxa de amostragem lá do Windows que eu pedi para você, ó, vamos deixar aqui em 24 bits 48.100. Olha que ele já está aqui setado, tá? Se você pode, de acordo ao tipo de dispositivo e ao dispositivo selecionado nas opções anteriores, ele vai dar aqui outras taxas de amostragem. Bem, mas vamos deixar em 48.100, que é justamente a taxa de amostragem ideal que nós recomendamos para o Aires. Tamanho do buffer. Isso aqui vai depender também da interface selecionada, do dispositivo selecionado. Então aqui eu tenho 16, 32, 64, 128 até 2048 samples. Bom, isso aqui vai ter que casar a sua interface com o nível de processamento que o seu computador tem. No nosso caso aqui, como é um i7 com 16 GB, HD SSD, eu posso usar uma taxa de amostragem de 16 samples. Isso não vai interferir. Mas isso aqui é importante que você veja, porque às vezes você está trabalhando com 16 samples e o áudio está cortando. Aí você tem que aumentar um pouco a taxa de amostragem. E como nós mostramos anterior, e como nós mostramos aqui, quanto maior o número de samples, maior a latência, tá vendo? Em cada sample nós trazemos aqui a latência. 16 samples, 0,3 milissegundos. 1024 samples, 21,3 milissegundos. Então, saibam disso. Você tem que usar uma baixa latência. Então, vamos deixar aqui em 16 samples. Ah, Marcelo, mas começou a cortar, aumenta o número de samples. Vai aumentar um pouquinho a latência, mas você tem a segurança de que o áudio não ficará picotando, né? Quando eu falo corte, é o picotezinho que dá. Cabeamento fixo. É importante você deixar essa opção marcada. Ao reiniciar o Aires com essa opção marcada, caso precise reiniciar, seu computador deu um problema na fonte, caiu energia, algum problema desse tipo aconteça, quando o Aires reiniciar, ele vai manter as configurações que ele tinha antes. Então, o cabeamento fixo, recomendamos que ele seja sempre essa opção marcada. Agora vamos lá, Output Channels e Input Channels. Isso aqui eu vou fazer um vídeo lá mais adiante falando sobre interfaces de áudio DSP. Existe uma coisinha nessas interfaces de áudio DSP, no caso dessa Presonus, que é chamada DAW. É como se você tivesse ali mais canais de entradas e saídas, tá bem? Isso pesa um pouquinho o computador, pode pesar. No nosso caso aqui, como nosso computador é bom e nós recomendamos também que você utilize um bom equipamento, olha lá no nosso manual, tá? E lá no site aires.studio, lá no cloud, no aires.studio, no portal do Aires, que tem os requisitos e a gente está sempre modificando esses requisitos. Então o que acontece? Lá na frente eu vou explicar que você vai ter, no dispositivo DAW, você vai ter até 32, 48 entradas e saídas. Mas você pode estar perguntando, Marcelo, essa Presonus, ela só tem 8 entradas e 8 saídas. Sim, ela tem 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas. Mas ela oferece no modo DAW para software como Pro Tools e outros softwares, ela oferece outros canais como se fossem virtuais, tá? E aqui no Aires eu não quero trabalhar com esses canais, então eu vou chegar aqui e colocar um exemplo. Eu só quero trabalhar do 1 ao 8. Eu boto 1/8 de output. Opa, errei aqui. 1/8 de output e 1/8
de input. Isso pode melhorar a minha performance? Sim, porque você está meio que excluindo os outros canais DAW, né, dela. Mas no nosso caso aqui não vamos utilizar ela não, tá bom? E lá na frente eu vou explicar melhor sobre como você configurar e utilizar o interfaces DAW com o Iris Studio. Falou? Painel de controle, ele vai abrir o painel de controle dos dispositivos de áudio, para você justamente fazer aquelas configurações que a gente fez anteriormente. Colocar todo mundo no mesmo bit e no mesmo sample. E reiniciar o dispositivo, se clicar, ele reinicia o Iris Studio, tá bem? Então, essas são as opções que a gente tem aqui no Main Audio Device. Eu espero ter explicado perfeitamente todas as opções para vocês, tá bom? Eu estou sendo assim o mais didático, o mais leve, apesar do meu pezinho ser um pouco elevado, o mais leve possível com vocês, para poder justamente passo a passo a gente ir passando as opções. Se você tem dúvida ou está com alguma dúvida, você deve, primeiro, tá aqui embaixo os nossos endereços e os nossos contatos na nossa central de atendimento de suporte. E tem também o pessoal que faz a parte de relacionamento, você pode estar entrando em contato conosco, ou até aqui no vídeo também você pode estar deixando aí umas perguntas que o nosso pessoal de suporte técnico vai ter o prazer de responder para você todas as dúvidas que você tenha para configurar essa maravilhosa ferramenta que a Playlist fez para a sua emissora. Bem, eu espero que eu possa ter explicado, né, perfeitamente a vocês todo o passo a passo da configuração do Main Audio Device. Não percam nos nossos próximos episódios, nós vamos estar falando sobre Monitoring, que é a parte de saída, Destination também, que é a parte de saída, e Sources, que é a parte de entrada do Iris. Vamos estar explicando todas essas configurações para vocês, tá bem? Te vejo lá, até a próxima!